Lembro que no velório, meus tios, minhas tias, minha irmã tentavam de tudo para que eu me acalmasse. Lembro até do gosto do chá de folha de bergamota que uma vizinha me deu. Consigo, neste momento, sentir essa sensação. Sobre o caixão da minha querida mãezinha, lá estava eu. Prometi a ela que não iria chamar esses bandidos de marginais, pois essa seria uma palavra considerada um elogio para eles, pela barbaridade do crime que eles cometeram. Naquele momento, e nem outro haveria uma maneira para descrever ou para qualificar essas pessoas que cometeram essa covardia. Tirar a vida de uma mulher, de um ser humano, de uma mãe, cansada após um dia inteiro de trabalho, ansiosa para chegar em casa, ver seus filhos, poder dar um abraço, um beijo em cada um deles, como ela sempre fazia. Dizer que, com todo o amor que tinha em seu coração, que os amava muito e que a razão do seu viver era eles. Ela não teve esse tempo. Perdeu sua vida sem ao menos dar um beijo nos seus filhos. Uma coisa, porém, eu sei. Se você praticar o bem volta para você. Todo o mal praticado por uma pessoa durante sua existência vai receber tudo de volta. Mais cedo, mais tarde, tudo volta em dobro. Perdi minha mãe, Dona Juraci Catafesta, no dia 27 de junho de 1995. Tendo como causa da sua morte uma hemorragia interna, ferimento no coração e no pulmão esquerdo. Ferimentos estes oriundos de uma arma branca, ou seja, de uma faca. Horário da morte, 19h32, no portão da sua casa. Uma fatalidade sem explicação. Após 22 dias que eu, meu pai, nossa família, minha mãe, estávamos chorando pela morte da nossa querida avó, lembro das palavras do padre quando ele colocou a mão sobre a cabeça da minha mãe, lá no velório da minha avó, onde ele disse: hoje foi Dona Anastácia, amanhã poderá ser você. O destino nos revela fatos surpreendentes, coisas que só enxergamos e assistimos em novelas ou em filmes, mas que acontecem muitas vezes na realidade. Fatos esses que jamais esqueceremos. Nessa vida, temos de estar sempre preparados para suportar e superar as surpresas, as armadilhas, as reservas do destino. Minha mãe era uma pessoa muito religiosa e alguns dias antes da sua morte, ela havia feito uma encomenda. Passou um vendedor ambulante em nossa residência e ela sempre ajudava essas pessoas. Ou melhor, ela ajudava muitas pessoas. Ela ajudou até quem matou ela e ajudou muito a terem uma casa, cuidou dos filhos e depois, olha o que ela recebeu. Mas voltando à sua compra, ela havia encomendado 2 relógios de paredes com a imagem de 2 santos religiosos. Um era a imagem de Nossa Senhora do Bom Parto
que era um presente para minha irmã, para que a Nossa Senhora iluminasse ela durante o parto e durante a criação do seu filho. Não sei explicar. Parecia que ela sabia que não estaria presente no dia do parto da minha irmã, no dia que nasceria seu primeiro neto, e ela não estaria ali para acompanhar. A outra imagem era do menino Jesus e Praga, que ilumina as crianças desesperadas, que seríamos nós no futuro. Que ironia do destino! Essas encomendas chegaram bem no dia do seu velório. Talvez as pessoas não saibam o dia certo da sua morte, mas pressentem algo diferente, muito superior ao entendimento humano. Alguma coisa o ser humano sente antes de partir para a outra vida, para o outro lado. Minha mãe não teve a chance de conhecer seu primeiro neto. Dias depois, voltamos para a escola. Meu pai, abalado, triste, começou a trabalhar, pois precisava dar continuidade na criação da sua família. Minha irmã e seu marido vieram morar conosco na casa da frente. Tudo era saudade. Cada canto que eu olhava, eu enxergava minha mãe. Aquela pessoa tão querida, alegre, um ser humano cheio de amor. Meu pai estava cada dia mais deprimido. Não era mais aquele homem alegre de antes. Às vezes ele tentava esconder de mim e do meu irmão, mas sempre eu notava quando ele estava chorando. Também na hora de dormir, eu escutava ele chorando. Eu fui dormir junto com ele várias vezes, no lugar onde dormia minha querida mãe. Abraçava ele e sentia o quanto ele estava triste. Às vezes, eu fico aqui, fico ali, fico em qualquer lugar, pensando nos dias que minha mãe ficou junto comigo lá no hospital, me cuidando, noites e noites sem dormir. Desnecessário falar das horas que ela ficou em oração, pedindo pela minha recuperação. Graças a Deus, eu estou aqui, escrevendo este livro. Eu estou bem. Mesmo estando sem a pessoa que lutou sempre por mim, e é muito ruim ter que viver separado de quem você ama. Fico lembrando das manhãs frias e chuvosas que ela passava nas filas do INSS para garantir uma ficha de consulta para mim. Naquela época era assim. Você deveria ir cedo para garantir uma ficha de uma demanda gigante de consultas e poucas vagas. Uma das coisas que eu jamais vou esquecer é que, um dia antes da sua morte, eu notei que ela estava calada, triste, e várias vezes a vi chorando, sem motivos aparentes. Um dia, fui até seu quarto, deitei na cama com ela e perguntei
o motivo pelo qual ela estava chorando. Pedi se ela estava doente, se tinha algum problema no seu trabalho ou até mesmo com a nossa família. E ela me respondeu que estava tudo certo, que o motivo pelo qual ela estava chorando é porque chorar às vezes também faz bem para a saúde. Fiquei pensando com o que ela tinha me dito. Essas palavras nunca mais saíram da minha cabeça. O tempo parece que parou após essa fatalidade. Um dia parecia um ano. As horas eram uma eternidade. Aquela casa nunca mais foi a mesma. Olhava para os lados e via suas lembranças. Entrava em seu quarto, olhava para aquela cama, lembrando onde muitas vezes fiquei quando tive medo durante a noite. Ela me dava um refúgio ao seu lado. Às vezes, entre ela e o meu pai, aquela cama era muito quentinha e afetuosa. Sempre eu esperava ela, aguardava pela sua chegada após o trabalho, mas ela não chegava mais. Nunca mais voltaria a abrir o portão, me fazendo levantar do sofá a seu encontro. A tristeza toma conta de mim e as lágrimas corriam no meu rosto diariamente, na semana, na escola, no café da manhã, todos os momentos. A ausência da pessoa que mais eu amava, que estava sempre ali, disposta a ajudar. Foi com quem eu aprendi a escrever as primeiras letras e ler o primeiro gibi, para depois escrever o meu nome. Graças a ela, que o meu primeiro dia de aula eu fiz o meu melhor, pois eu tinha uma incrível professora em casa que sonhava ver seus filhos com uma boa profissão, longe das drogas, com um futuro garantido e brilhante. Foi ela que me ensinou a escrever e entrar na escola já sabendo escrever. Isso é um orgulho que vou passar para o meu filho. Continua.